Sejam bem-vindos a mais um Café com Chá. Ué, Com prosa. ou seria chá com prosa? Mais um chá com prosa. É porque, gente, beber muito café também não dá muito certo, né? Não. E o horário que a gente tá gravando, que é na parte da tarde, eu já bebi 3 cafés hoje, então... Eu só tomei um, mas se eu tomar 2, já atrapalha no sono. Na rotina do sono, a gente vai falar os motivos pra vocês. A gente vai gravar essa semana. É semana, né? É, provavelmente essa semana. Sim. E espero que estejam todos bem, né? Vai pegando seu cafezinho, seu chá, seu energético, seu leite. Se você quiser Ou tomar uma cervejinha, não tem problema. Aqui tá se frio, tomar um tá vinho, muito lembra bom. de mim, que eu gosto de vinho, tá? Vinho é Então. bom. E vamos lá, vamos começar nosso café com prosa. Olha, desde que eu e o Flávio, a gente começou a gravar os vídeos do canal, desde o tour da casa, muitas pessoas me procuram e procuram o Flávio perguntando: comprar ou alugar? Por que compraram? Por que não alugaram? E os juros? E aí, essa semana, conversando com algumas pessoas, eu falei: calma, eu vou explicar o meu ponto de vista e o ponto de vista do Flávio. Lembrando que é um ponto de vista particular, tá, pessoal? Não é, assim, nada de especialistas. Sim, até porque nós não somos formados em educação financeira, não somos coach de vendas, compras, nada disso. O que a gente vai? A gente prega e fala a nossa vida. Exatamente. O que deu certo pra gente pode não dar certo pra vocês. O que a gente faz, mas é a nossa opinião. Então, eu falo assim, ó, a calculadora minha e do Flávio não é a calculadora de vocês. Cada um tem as suas medidas. Então, use as suas medidas entendendo o que a gente fala. A gente passa experiências apenas e não ensina as coisas. Aqui a gente vai comentar como a gente chegou na nossa decisão e vocês analisam esses pontos que a gente vai falar, que a gente utilizou para chegar, né, na decisão de comprar a casa e não alugar ou continuar alugando, no caso, o apartamento. Aí, aquele esquema, bota no papel e vamos lá fazer os pesos e as medidas. Eu sempre fui a louca da casa própria. Tanto que quando a gente começou a namorar, vocês já viram no vídeo, quem não assistiu, assista, 10 anos juntos. Com 3 meses de namoro, a gente começou a guardar dinheiro para construir nossa primeira casa própria. Só que, como a gente teve que morar de aluguel um tempo, que também não vou contar tudo aqui, senão fica extenso, tudo lá no 10 anos juntos, o Flávio me falava assim: quando a gente vender a chácara, a gente vai continuar morando de aluguel. Aí eu ficava remoendo e entrei em tudo quanto é canal que vocês imaginarem que fale sobre isso. Comprar ou alugar, comprar ou alugar. 99% fala o quê? Alugue e invista o dinheiro. Alugue e invista o dinheiro. Porém, uma pessoa um dia me falou assim: existe uma conta muito fácil. Se a parcela da casa que você está morando chegar bem próximo do valor do aluguel desse imóvel, que vantagem que é você alugar? Então, Você está gastando um dinheiro, na verdade, você não está... Porque na casa você está pagando uma prestação, lógico, tem juros, tem tudo, mas no final das contas vai ser sua. isso. O alugado não. Aqui que eu e o Flávio a gente começou a pensar. Quando a gente vendeu a nossa casa, a gente morava de aluguel. No começo a gente até pensou: vamos continuar morando de aluguel. Só que aí, morando 9 meses em um imóvel que não era nosso e ter morado no imóvel próprio nosso, dos 20 aos 28, né, Flávio? A gente viu o quê? Quando não é seu, existem limitações. E muitas. Para algumas pessoas, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porém, a gente morou na nossa casa, a nossa vida praticamente inteira de casados. E aí você pensa, às vezes o Flávio falava assim: ai, Graça, queria pôr um quadro aqui no estúdio. Nossa, Flávio, mas não pode furar aí. Nossa, eu queria pôr um depurador na cozinha assim, assim, assim. Mas não pode fazer isso. Ai, queria tanto ter uma cozinha assim, diferente. Mas não pode, não é meu, se eu pôr. Então são impasses. Você lembra de mais coisas? De um modo geral, assim, se você quiser modificar qualquer coisa na casa, porque assim, tudo igual a vida inteira, enjoa, né? Então a gente quer fazer uma coisinha diferente aqui, outra coisinha ali, planejados, nem pensar. Então, assim, tudo que leva a modificação, você tem que pensar 2 vezes. Por quê? Primeiro você vai mudar alguma coisa, gastar ali, se for planejado, vai ficar no imóvel. Ou se você arrancar, você vai ter um trabalho danado, um custo danado depois para entregar o imóvel do jeito que você deixou. Aqui é assim, você recebe o imóvel pintado, você tem que entregar o imóvel pintado e vai uma pessoa fazer a avaliação do imóvel, tudo certinho, detalhe, ele verifica até as tomadas, se está funcionando ou não. Então, isso com a imobiliária que a gente alugou, tá, pessoal? E era um negócio chato, às vezes você queria fazer alguma coisa diferente, igual a gente está fazendo aqui na nossa casa,
e não conseguia. Principalmente no nosso escritório, lembra? Escritório. A gente teve que comprar, a gente vendeu quando a gente mudou pra cá, todos os móveis do escritório, como que chama? Modulado? Modulado. E aí não é combinar nada, porque realmente, gente, são móveis que assim não são pensados para o ambiente. Mas por quê? Tem jeito. Você não vai poder ficar furando e colocando. A nossa rack que a gente vai vender da sala, a gente comprou. Por que a gente comprou ela e não mandou fazer um painel legal do jeito que a gente gostava? Porque não era nosso. Não tinha como. Então, e outra coisa, que para muitas pessoas que já conversaram comigo e eu falei disso, tem pessoas que não se importam. O quê? Com a insegurança. Por exemplo, eu tô morando de aluguel. Amanhã o proprietário fala assim, olha, daqui X tempo você vai desocupar a casa. Para algumas pessoas, isso é normal. Para mim, sempre foi um impasse. Porque uma mudança dá muito trabalho. E ser uma pessoa organizada no nosso nível, uma mudança a gente se descabela. Nós mudamos 2 vezes pós-casada, né, Flávio? Eu nunca tinha mudado, só tinha mudado uma vez quando criança. Flávio já tinha feito várias mudanças, mas era criança também. Vivi mudando, mas eu nunca fiz nada na mudança. Então, criança. Então, pra gente também é aquela certa insegurança. E eu falo, como a gente já teve uma casa própria, era uma sensação de morar em algo que não era seu, né, Flávio? Era uma sensação. Não adianta a gente falar que não. E outra, a questão da casa, não adianta a gente ver só pelo lado financeiro. A questão da casa é uma realização particular de muita gente, né? Muita gente tem o objetivo de construir a casa própria, comprar a casa própria. Um apartamento. E às vezes a satisfação que isso vai te trazer no final das contas é muito mais importante do que o dinheiro. E foi isso que a gente pensou. É muito mais satisfatório para a gente ter a nossa casa do que a gente morar de aluguel. A gente viu inúmeras possibilidades. Tudo. A gente pôs no papel casa, mesmo. Sair daqui de Poços, ir para São Paulo também, que era uma opção que a gente tinha. Comprar um apartamento em São Paulo, que ia ser bem pequeno, na verdade. Comprar um apartamento lá ou alugar apartamento. A gente fez muita Construir pesquisa. no sítio. Só que aí a gente viu que não valeria a pena, porque a internet não ia dar para trabalhar. O sítio era um forte candidato. Sim. Assim, com o dinheiro da venda da nossa casa, a gente ia fazer uma mega casa. Muito melhor que essa aqui. Exatamente. Só que essa questão de internet, locomoção e tudo pesou. Hoje, talvez, assim, a gente conseguiria investir até para colocar a internet lá se nós quiséssemos. Mas na época não tinha, nem fibra passava por perto. Agora tem. Então, não era uma possibilidade viável naquela época. E o fato de você ter a casa própria, igual a gente tem aqui, a casa é nosso trabalho é nossa casa. Muda muita coisa. Muito. Muda muito a forma como você vai pensar. Principalmente questão de aluguel. A gente morava em apartamento, às vezes você quer receber, às vezes a gente vende muito produto, eu vendo muito produto. Toda hora você descia, ia lá, eu ia entregar algum produto, alguma coisa. Quem não conhece, quem não sabe, acha estranho, acha esquisito. Mas que esses caras ficam fazendo o dia inteiro nesse lugar. Então. As pessoas, querendo ou não... E apartamento de aluguel sempre entra uma pessoa, volta outra, né? Então é complicado. Querem tomar conta de sua vida, né? Eu acho que o ser humano precisa... Muitos já evoluíram, graças a Deus. Mas muita gente ainda precisa evoluir. Então as pessoas não entendem o que é trabalhar com mídias digitais, não entendem o que é trabalhar com marketing, com vendas... Não entendem. Não. Então elas olham com maus olhos. O que essas duas pessoas estão fazendo o dia inteiro nesse apartamento? Isso entra a questão da gente ter optado pela casa e não pelo apartamento. Que também a gente iria economizar um dinheiro, talvez, se a gente fosse pegar um apartamento. A nossa parcela seria menor. Seria menor e a gente pegaria um local, por exemplo, que teria piscina, academia, um condomínio completo. E seria mais próximo do centro da cidade. A gente poderia pegar um baita apartamento, só que... Aqui, ó, a privacidade que a gente tem aqui de uma casa... É muito diferente. É muito diferente. Se eu quiser... A gente já ficou batendo papo aqui... Até 2 horas da manhã. E assim... Aonde no apartamento a gente consegue fazer isso? Só numa área específica, mas ainda tem horário, tem tudo. A gente pode ligar uma música, não aqui na bagunça, sabe? Mas a gente gosta de fazer um churrasquinho. Mas ali, nós somos contidos. Trocar uma ideia. Réveillon, a gente fez Réveillon aqui. No apartamento a gente não consegue... Assim, dá pra fazer? Dá, mas não é aquela liberdade que a gente tem na casa. Por isso que foi uma opção da gente comprar. Nós temos um grande diferencial. Quando a gente quer reunir os amigos, claro, fora a época de pandemia... A gente reúne a galera e mãe, pai, pode?
Pode, vem. Ou seja, os nossos amigos, eles são mais amigos do meu pai que minha mãe. Eles vêm aqui pra ir pro sítio, né? Eles vêm aqui já pensando lá na minha mãe e meu pai. Ou seja, a gente tem esse diferencial, a gente consegue se reunir fora, que é o que a gente fazia quando a gente ia no apartamento, né? Quando a gente morava no apartamento. Os nossos amigos vinham, a gente ia pra casa da minha mãe e do meu pai, ia pro apartamento pra dormir, tomar banho. Eu lembro que no apartamento, eu acho que uma das únicas vezes que eu e a Grazi assim, ficava um pouquinho mais acalorado em questão de discussão, porque a gente não briga, é quando eu tava jogando videogame. Porque era meia-noite, quase 1h da manhã, eu de fone. Gente, foi as únicas vezes que a gente deu uma discutidinha básica. A gente brigava, não, eu jogava e o fone muito alto, e eu gritava, assim, a gente não percebe quando tá jogando. Aí a Grazi vinha, você vai acordar o prédio inteiro. Desse jeito. E ele me assustou. Fala abaixo. Eu nunca me importei do Flávio jogar videogame. Na verdade, eu gosto. Ela se importava com a questão dos outros, porque era chato a questão do condomínio. Eles mandavam tudo que acontecia no grupo. Aí eu falava assim, aí às vezes eu ia ler, acabava dormindo, aí eu acordava com ele gritando. Quase que eu babei aqui. E aí eu ia lá e falava, Flávio, você tá falando Às muito vezes alto. acordava assustada, dava dor de cabeça, passava mal. Aí um dia eu fui lá e falei, Flávio, você tá gritando. Eu tô falando normal. Aí o que eu fiz? Eu peguei o celular, liguei o celular e coloquei pra gravar. Aí a hora que ele falou, o cara tá atrás, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá e falei, tira esse fone. Ele falou, não, você mesmo. Aí o que ele fez? Ele jogava na sala, né? Jogo de tiro, nossa. O problema, gente, quem tá na sala, tudo que você fala na tua sala, pelo menos no apartamento, que era um apartamento de 600 mil reais, a gente pagava aluguel. Pausa. Tá chegando. É só uma entrega. E é assim no apartamento, ó, toda hora toca a campainha. E o apartamento que a gente morava, mesmo sendo um apartamento com uma estrutura muito boa, tudo que você falava na sala e na cozinha, quem tava no hall ali, entre elevador e tudo mais, ouvia. Tudo. Então, eu ficava imaginando que os vizinhos estão escutando o Flávio gritar 1h da manhã. Não, mas você jogando jogo de tiro, que você tá lá, né? Aí você fala pros teus companheiros, lá, eu tô morrendo, ele tá atirando em mim. Desse jeito. Pega ele. Desse jeito. Atira nele. Era esse nível. Aí eu falava assim, Flávio. Eu nunca me vi jogando, mas eu acho que deve ser engraçado. Que dia eu gravo? Faz tempo no jogo. Aí o que eu falava? Flávio, então vai jogar no escritório. Aí ele pôs o computador, o videogame no escritório, né? O videogame no computador e ele jogava no escritório, que dava uma abafada. Ele fechava a porta do escritório, que ficava no meio do apartamento. E aí eu acho que não tinha nenhum problema, né? Mas me incomodava, porque eu falava assim, eu não quero fazer o que eu não gostaria que fizessem. Um doido em cima no prédio, no apartamento de cima, gritando, vai matar, ó, tiro, morri. Eu acho que eu ia assustar. Doideira. Mas é assim que joga esse jogo. Ainda mais com eu mais 3 ou 4 amigos online no chat. Nossa, eu saía até zoeira nas conversas, piadas, às vezes tá jogando, rachado. Começava a chorar, tá lá, muito pingado de rir. Nossa, ri até chorar. Meus amigos é tudo besta igual eu. Então. Agora vamos para outro ponto-chave que muita gente vem me falar. Não compensa comprar uma casa, porque os juros é muito alto, você vai pagar 2. Mas se eu comprar um apartamento, eu vou pagar 2. Gente, fato, é fato. Um imóvel comprado, ele só valoriza. Eu acho que eu nunca vi um imóvel desvalorizar na minha vida. Nunca vi também não. Um carro, você tirou ele da concessionária, já caiu 10 mil reais para mais. Dependendo do carro. A nossa primeira casa, o lote que meu pai comprou, eu acho que ele pagou menos de 10 mil reais. Não, foi 4 mil, com certeza foi 4 mil. A gente fez a casa, fez melhorias, tudo, mas a valorização em 9 anos é muita coisa. A minha casa e do Flávio hoje, do preço que a gente pagou, ela já valorizou uns 100 mil, né? Principalmente porque a gente fez muitas melhorias, planejados, garagem. Então, o que a gente pensa? E o próprio bairro também valorizou muito nesses últimos meses. A gente anda aqui conversando, terrenos aqui partindo de 230 mil, do tamanho desse terreno aqui. Então, se você for ver... Deu um up. Esse terreno aqui, se eu não me engano, não me lembro agora se numa conversa com o construtor ele falou, ou era um terreno parecido, foi algo em torno de 120 mil na época que ele comprou. Há muitos anos foi atrás. O construtor, 120 mil. Então, você vê, quase dobrou o valor do terreno. E sendo que assim, não chegou a ser 6 anos, né? Que foi acho 6 anos que comprou esse terreno, alguma coisa assim, que era essa casa. Então a valorização é muito grande. Muito. E o que ele disse pra gente? A tendência é valorizar cada vez mais. Porque quanto menos terrenos tem para venda no bairro, mais caro o imóvel fica.
E aí a gente pensa, claro, tudo vai depender da sua entrada, tudo vai depender de N questões. Nós demos uma entrada consideravelmente boa, porque a gente fez a venda de uma casa e deu para comprar outra casa, porém uma casa, um imóvel rural, que era um valor mais baixo. Daqui uns anos, vocês vão pagar a vida inteira? Não, nosso projeto é pagar bem antes. Quando a gente terminar de quitar a casa, o valor que a gente pagou com juros, talvez a casa já esteja valendo mais do que isso. É um cálculo que você tem que pensar. Eu comprei um apartamento hoje, vou fazer uma conta, suposição. Ele vale 200 mil. Com juros eu vou pagar 300. Quando eu for daqui 20 anos, se eu resolver vender, esse apartamento pode estar valendo 350. Entendeu? O aluguel funciona assim, a tendência do aluguel é subir, porque tem reajuste todo ano, e financiamento ele cai. Então, você começa pagando o financiamento aqui, o aluguel aqui. Vai passando os prazos, eles vão fazendo isso. No final das contas, você vai estar pagando um valor bem baixo. Se eu não me engano, a última parcela dessa casa aqui é R$600. Alguma coisa menos, assim. É 400 e pouco. É 400 e pouco. Então, se for ver, é lógico, é um prazo grande, 30 anos, é um prazo enorme. Só que isso daí, você vai adiantando, a parcela está lá reduzida. Então, a gente consegue, por exemplo, pagar a parcela do mês e a última tranquilamente. Só aí você já reduziu o prazo na metade. 15 anos. Pagando no meio. Se você pagar 3, você já reduz mais um pouco. Então, você vai fazendo essa jogada. Você guardou um dinheiro. Quem utiliza fundo de garantia, dependendo do financiamento, consegue abater. Então, tem vários aspectos. 13º, quem tem. Então, aí algumas pessoas têm esse problema quando eles somam. Aí vem outra coisa, que outras pessoas falam, que pregam como certo. Eu acho que assim, o que é certo para mim, no financeiro, pode não ser certo para outra pessoa. Tudo a gente pesa no nosso ser e não no de todos. Então, tem pessoas que falam que o ideal é você morar de aluguel e investir o restante. A gente tem que estar ciente de algo. O mercado muda a todo tempo. Até uns meses atrás, tinha gente ganhando horrores em ações. O coronavírus veio e um monte de gente perdeu dinheiro. Então, o mercado, ele vai sempre ali, ó. É aquela... Quem é investidor? Eu não sou investidora. Eu acho que se eu fosse investir um dia, seria talvez em imóvel, não sei. Mas eu acho que é um negócio que eu nunca na minha vida vi em queda. Você já viu? Não. Na verdade, tá subindo os preços, porque as coisas sobem de preço. Aquela pausa para trocar a bateria da câmera. Na verdade, é o terceiro vídeo que eu gravo com ela já hoje, então... Comeu bateria, né? Mas eu tava falando sobre isso, né? Questão de investimento é aquela coisa instável, não tem como você prever. E uma realidade hoje no mercado, principalmente no ano e no dia e no mês que estamos gravando, é que as taxas caíram. Não sei como tá, mas eu sei que tá mais barato que quando eu comprei a minha. Então, gente, estuda o mercado, faz simulação, senta aí com o teu companheiro de vida, com o teu parceiro, tua parceira de vida, põe no papel. Essa é a parte mais importante. Eu e o Flávio, a gente não toma decisão sem sentar e estudar fazer todos mesmo. os cálculos e pelo menos tentar fazer uma previsão futura de 2 anos. Tá certo que a gente tomou um banho de água fria no começo do ano com esse coronga aí, né? Porque tudo que a gente tinha de previsão foi por água abaixo. Então a gente teve que refazer os planos, refazer as expectativas e trabalhar para que elas ocorram de maneira diferente em tempos diferentes. Não que a gente desista, mas a gente modifica e se adapta, né? Para que as coisas ocorram. Mas eu acho que ninguém que fez previsão, planejamento do ano, colocou lá. Talvez aconteça um vírus doido que vai fazer. Não, a gente faz previsões positivas. Claro. Bom, eu vou prever que vai ter um vírus e vai acabar com tudo. Não dá, a né? gente não previu isso. Mas, Ninguém assim, preveu, né? Inclusive, isso foi um dos grandes problemas que a gente enfrentou aqui, que eu tive a questão da ansiedade e tudo, mas estamos aí. E aí vem essa questão das decisões. O que a gente fez? Entramos em desespero? Um pouco. Entramos em parafuso? Um pouco. Mas aí a onda vem, derruba. Aí a gente sai catando cavaco e vai o quê? Fazer? Vai sentar e vai falar. Vamos enxugar o quê? Vamos fazer o quê? Qual a estratégia? E correr de novo, gente. Que é isso, não dá pra deixar algo bater na bunda. Você cai de cara e fica lá na areia chorando. Não dá pra desistir, né? Não dá. A gente tem que levantar. Caiu 10, levantar 11. Não tem o que fazer. Vai chorar? Não
Não pode. Chorar, chorar a gente chorou, mas passou. E assim, a gente não tem como que eu falo? Quando você tem costas quentes. A gente não tem. A gente não tem alguém que a gente chega e fala assim, paga pra mim. Não tem, então... Aqui, se não tem, não tem. Então, é a gente. As costas quentes, nossa, é o banco. Se ele emprestar o dinheiro, vai. Senão, ferrou. E aí, eu e o Flávio Mas até acontece. Tava conversando um dia, né, que eu falei, os jovens de hoje, se eles sentarem, fizerem um cálculo de quanto custa morar por conta própria, muitos vão ficar em casa, na casa dos pais mesmo. Porque... Não é barato. E quem mora aí, né? Muita gente segue a gente, obviamente, já tem família, já tem casa e sabe o tanto que custo é de vida. Pesado sustentar uma casa. Nós somos 3 aqui, eu, a Grazi e a América. Imagina quem tem filhos, mais de um filho, tem outros gastos também que a gente não tem. Por exemplo, a gente não sai para trabalhar, né? Então é complicado. Enxuga uns gastos daqui, aumenta uns de lá, porque a gente não sabe trabalhar, mas a gente gasta mais energia, a gente fica em casa, a gente gasta mais água. Então você economiza de um lado, gasta mais de um outro, é aquela balancinha doida. E não tem o que fazer, a gente precisa sobreviver, a gente tem que correr atrás. Ser empreendedor no Brasil é muito difícil, mas não é impossível. Então... entre trancos e barrancos. A gente segue. Mas como eu falei lá no começo do vídeo, eu acho que o primordial é você, além, lógico, de você colocar no papel, uma coisa que pesa muito é o que você quer fazer. Sim. Então foi isso que a gente falou, o que a gente quer. Quando a gente viu a casa, a gente falou, não, é isso que a gente quer. Então o que a gente fez? A gente trabalhou para isso enquadrar no que a gente podia, né? Então a gente foi ver financiamento, foi ver opções, negociou valores e conseguimos enquadrar no que a gente queria e no que a gente podia. A nossa vida inteira, juntos, a gente sempre abriu mão de algumas coisas que a gente não achava essencial para ter outras. Vocês vão ver que tem vários vídeos que a gente comenta. Eu e o Flávio, a gente abre mão de sair de casa para N coisas que jovens na nossa idade faziam e fazem para ter nossa casa própria. Eu ontem estava tomando banho pensando nisso. Já foi uma época que eu via a roupa e falava, queria essa roupa. Hoje em dia, o que eu sonho? Potinho de cozinha. Acabei de arrumar. Potes herméticos. Quadro, almofada, cuidar da nossa casa. Porque roupa você lava e pronto. Agora uma casa aconchegante não tem preço, uma casa gostosa. E, gente, eu falo cuidar, não precisa ser uma casa igual a mim, uma casa melhor que a mim, um apartamento gigante. Pode ser os seus 2 cômodos aí, com o seu potinho que você reutilizou da maionese. Deixa ele bonitinho, organiza. E aos poucos você vai evoluindo, é de pouquinho, né? Eu tava até hoje usando potinho de doce de leite para guardar canela. Hoje eu tive minha realização de organizar minha despensa, mas enquanto eu não tenho, eu organizo da forma que... Nossa, eu já vi tanta gente organizando com pote de sorvete. Na verdade tem na geladeira. Pote de sorvete dentro da gaveta. Com alho e cebola. Era feijão. Não, era cebola. Alho e cebola. E uma coisa que é muito interessante, que é um sentimento, né, na verdade, toda vez que você faz alguma coisa na sua casa, que você conclui, é uma satisfação muito grande. Então, a gente vai fazer aqui o home theater, com certeza na hora de finalizar, é uma realização, né? A Grazi com os potinhos. Ontem eu fiz a parte dos fios lá do home office, hoje eu terminei. Maravilha que ficou. Você senta, você olha e você fala, nossa, que legal, que gostoso. E então, assim, é sempre uma satisfação, principalmente pra gente que gosta de fazer as coisas, né? Igual a parte de fios aí, eu podia ter pago para fazer, mandado alguém fazer, mas não, fiquei lá até de noite, lá debaixo da mesa, arrumando fio, escondendo fio para ficar tudo perfeito, tudo alinhado, tudo certinho. E depois que você termina, você fala assim, nossa, valeu a pena. E é isso mesmo. E outra coisa que faz muita diferença, comemorar pequenas conquistas. Sonho é sonho. Muita gente fala, nossa, é horrível você falar que ter potinho igual era sonho. Tem sonho mais simples que o meu. Um sonho simples, ele não é menos importante do que um sonho grande. Pra mim, a alegria de ver esses potes, de comprar minha casa, foi uma alegria assim, igual, porque eu comemoro tudo na minha vida. Tudo. O Flávio, eu falo pra ele, tudo. Então a gente comemora coisinhas bobas, que pra gente é legal. A gente come um lanche, a gente comemora. Nossa, e é agradecer isso. Satisfação comer um lanche. A gente termina a faxina, a gente comemora. Então, e sempre foi assim. Então, é isso.
comemora, gente, porque a energia da gratidão e da comemoração é só coisa boa, é só energia boa, não tem energia ruim. Você comemorar, terminamos de limpar a casa, que delícia. É a melhor sensação. Não tem, né? Ai, hoje tem sol, vou lavar roupa. Tem gente que acha, nossa, menina louca, eu sou assim mesmo. Não, quando o dia amanhece turvo assim, a gente já fica mais ou menos. Quando o dia amanhece o céu azulzinho, a gente acorda e já olha assim, o céu tá azul. Hoje o dia vai ser bom. Todos são bons, mas os dias azuis são melhores. Mas é que esse climinha dá uma vontade de deitar. Não é aquelas coisas. Agora com o dia claro, céu azul, sol estralando, você fica mais disposto. Eu acho que a gente já falamos demais. Então, é o que a gente queria. A gente já falamos demais. A gente já falamos demais. Tá certo, deu pra entender, tá certo. Não tem que... Não tem nesse negócio. Falou errado, não tem problema. Se entendeu, tá tudo certo. Se entendeu, não é eu que falei errado. Você que tá entendendo bem, entendeu? Então, ó, a gente quis explicar pra vocês o nosso ponto de vista. Acabamos falando um monte de coisa. Mas é assim, Café com Prosa é isso. Se um dia vocês que estão assistindo tiverem a oportunidade de sentar pra tomar um café com a gente, vocês vão ver. Que nós vamos começar falando de comprar casa, vamos terminar falando de feijão. É isso aí. É a vida. E é mineiro, é assim também. Então, pessoal, se vocês estão chegando agora no canal, se você está chegando agora no canal, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações. Toda semana a gente tem Café com Prosa aqui. Esse é um quadro específico de domingo, às 3 da tarde. E não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. Meu Instagram, Instagram da Grazi, nosso Instagram no Paiol. Eu espero que vocês tenham entendido o nosso ponto de vista. Porém, se ficou alguma dúvida, pode mandar aí no comentário que a gente responde pra vocês. Na verdade, a gente não veio aqui falar pra vocês. O melhor é comprar e o melhor é alugar. A gente veio falar o que a gente acha e o que a gente pensa que deve ser colocado na mesa para discussão com as pessoas que estão com vocês no mesmo barco. O melhor pra você não é a opinião dos outros, é a sua opinião. Então você faz a sua pesquisa, reúne as informações e monte a sua opinião. Aí você vai ter sucesso independente da sua escolha. É a melhor coisa. Você filtra o que é melhor pra você. Isso aí. Deixa o like, comenta, compartilha e manda aí pra todo mundo aí que ajuda bastante o canal. Até o próximo Café com Prosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.